Olá, estamos aqui no canal Família e Seus Desafios. Hoje continuando a temática muito bacana, né, sobre sexualidade infantil. E hoje vamos falar responder as perguntas. E eu fiz um grupo de perguntas e juntei. Hoje nós vamos falar sobre a nudez, estar nu perto dos nossos filhos, né? Trocar de roupa, tomar banho, até qual idade a gente pode ficar nu perto dos filhos e os filhos perto do pai e da mãe. Qual idade você acha que isso pode acontecer? Pensa aí e a gente vai responder ao longo do vídeo. O vídeo passado eu falei isso, não. No primeiro vídeo eu falei sobre a questão da sexualidade infantil, a importância dela, né? E o que eu, pai, mãe, cuidador, preciso prestar atenção. No segundo vídeo, a gente colocou sobre a questão do adolescente, né? A questão do sexo em si, né? Porque a sexualidade não é só sexo, mas na adolescência sim, a sexualidade se volta para o sexo. Então, como abordar isso, por que você deve abordar isso com seu filho, pré-adolescente e adolescente, e a diferença da idade. E agora, a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês deixaram para mim no Instagram, ou no Face, ou no próprio YouTube. Não vai dar para responder tudo, então eu juntei mais outro grupo de perguntas que vai ser o próximo vídeo, que tem tudo a ver uma com a outra, que também já vou falar para vocês se prepararem para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês assim, quando eu, pai e mãe, penso ser errado usar camisinha ou ou ter relação sexual antes do casamento. Como que eu abordo isso com meu filho? Se eu tenho um pensamento de que isso é errado, de que isso é um pecado, as perguntas foram nesse sentido e no próximo vídeo eu vou respondê-las, tá? Então hoje eu vou falar sobre a nudez. O que você pensa? Você tem filho? Quando a gente tem filho maior, a gente já passou essa etapa, a gente nem lembra mais que teve dúvida sobre isso, né? Mas todo pai e mãe tem dúvida sobre isso, porque é uma questão de cuidado com os nossos filhos. Antes de eu continuar, gostaria de pedir o seu like. O seu like é muito importante pro canal, muito importante pra mim, porque ele me diz se você gostou, se você não gostou do conteúdo, e ele me ajuda a crescer, o canal a crescer, o vídeo a ser mostrado para mais pessoas, né? Quanto mais o canal tem vídeos com muitos likes, mais esse canal cresce, mais o YouTube mostra os nossos vídeos e mais esse vídeo alcança mais pessoas, tá bom? Então, conto com a sua ajuda e já agradeço. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre a questão da nudez? Existem aspectos físicos e aspectos psicológicos. E existem duas pessoas envolvidas, pais e filhos. Então vou começar pelos pais, porque grande parte do problema está nos pais. Os pais têm um tabu, um pudor, um medo, né? Que vem desse cuidado, mas porém às vezes esse cuidado é exagerado, certo? O que acontece? Se você, pai e mãe, tem um constrangimento de ficar nu perto do seu filho, então você não deve fazer. Você deve se respeitar. Ou não, mas eu quero ficar só de cueca. Não tem problema. Então não tem problema, você faça, mas faça de uma forma natural. Não fica aquela coisa escondendo, o filho chegou, você corre e cobre. Sabe, essa coisa exagerada? Não faça isso, porque aí você vai traumatizá-lo ou você vai gerar uma curiosidade excessiva sobre a questão sexual que não tem necessidade. Porque a criança é assim, você escondeu, ela quer saber o que tem lá atrás. Por que você escondeu? Você já viu? Eles veem uma caixinha, o que tem lá dentro? Tem nada lá dentro, mas eles querem saber o que tem lá dentro. Então, não faça isso. Então, se você não gosta, se você se sente constrangido, respeite, mas aprenda a passar isso pro seu filho de uma forma tranquila. E se ele perguntar, papai, por que você tá sempre de cueca? Por que eu não te vejo pelado? Não, papai não gosta de ficar pelado. Simples, sem valorar, sem colocar valor negativo. Não, porque ficar pelado é do diabo, ou ficar pelado é uma coisa terrível. Não, porque fica pelado é quem não presta. Não põe valor. Põe só um conteúdo simples. Não, papai não gosta, não se sente bem de estar nu. Ah, mas a mamãe fica pelada. A mamãe se sente bem, ela fica tranquila, ela faz como ela sente melhor. Você fica feliz de estar peladinho? Então tudo bem, se você não gostar, papai respeita. A gente precisa respeitar uns aos outros na família. Então é esse o conceito que tem que ser passado. Claro que existe uma idade, aí nós vamos ver lá na frente. A questão dos filhos. Os filhos também sentem isso, né? Tem criança que não aceita de jeito nenhum, por exemplo, a avó dar banho. Só pode ser o pai e a mãe. Tem criança que não aceita a babá dar banho, né? Tem que ser a mãe ou tem que ser o pai. Então, se o seu filho também tem esse pudor, você também precisa respeitá-lo e botar as outras pessoas para respeitar também, né? Entender que ele é tímido ou que ele tem esse senso de privacidade maior do que os outros. E aí não forçar, não dizer que ele tá errado. Não precisa disso, né? Precisa haver um respeito. Quanto maior
Não, quanto mais cedo você ensinar o seu filho a ter uma independência de se dar banho, né, de se trocar, isso é muito positivo para ele. Ele vai ter uma autonomia enorme. Não quer dizer que você não possa estar lá junto, cuidando, né, ajudando, não tem isso. Mas ele vai ter uma independência e um senso de autonomia fantástico. O tomar banho e a nudez está junto. Então, no mesmo hora que eu tô falando de estar nu, estou falando também de tomar banho. Então, tomar banho tem o mesmo problema. Tomar banho, eu fico constrangida de estar lá tomando banho com meu filho pelado, porque o estar tomando banho tem a ver com estar pelado, né? Então, não faça. Agora, se eu sinto a vontade, o banho é um momento tão íntimo, é um momento tão importante, eu acho super importante, sim, que pais e filhos tomem banho juntos. Se você não sente a vontade para estar nu, fica de cueca. Toma banho com seu filho de cueca, não tem problema. Né, ele peladinho, você de cueca, mas pra ter aquele momento junto. E isso tô dizendo se você se sente constrangido, né? Agora, até quando, então, qual é a idade ideal para você tomar banho com seu filho ou para você estar nu diante do seu filho? Existem muitas divergências nessa questão. Não existe uma teoria que explique tal fase é assim, você fizer, você vai dar errado. Porque nós somos muito sociáveis, o psicológico nosso é muito adaptável, né? Socialmente é uma coisa. Hoje a gente tem um momento social completamente diferente do que a gente tinha os nossos bisavós, por exemplo. Bisavô falava de sexo para os nossos avós? Nunca. Não existia essa possibilidade. Hoje a criança tem mais acesso à questão fisiológica, física, ver o outro pelado, né? A questão do falar sobre sexo. Então, como é um tema mais à vontade, então é mais difícil. Então, tem como se estabelecer, assim, rigidamente. Mas uma coisa que você precisa ter, isso não é só para questão sexual, é para qualquer coisa que você for estabelecer com seu filho. Você precisa ter um relacionamento pessoal com ele. Percebe que você não fala com ele sobre os colegas, não fala com ele sobre a escola, não fala com ele sobre música, e de repente você senta e vai falar sobre sexo. Você está desautorizado, você não tem intimidade, talvez nem tenha autoridade dentro dele, que ele respeite para te escutar sobre isso. Tipo assim, meu pai nem sabe, eu já tive relação sexual e tá lá falando, ai, vamos lá aprender o que é camisinha. Percebe? Então assim, se você não tem intimidade com seu filho, você vai ser desautorizado, desvalorizado por ele. Então aprenda a ter intimidade com seu filho. E na intimidade a gente sente que hora falar, que hora não falar, o que abordar, o que não abordar, o que constrange ele, o que não constrange, né? A intimidade traz esse sentimento real, porque tem pai e mãe que tem ele completamente fora do real, né? Bem ilusório, porque não tem intimidade com os filhos. Então, tenha intimidade com o seu filho. Filho e filha, que eu tô dizendo. Porque isso vai ser a real regra do relacionamento e do quando e do como, certo? Mas assim, agora eu vou dar uma visão pessoal da Carla profissional. A Carla mãe pensa mais ou menos igual, porque eu já tô influenciada pelo meu profissional, né? Tem 18 anos que atendo pais, filhos, casos de abuso, inúmeros casos de abuso, né? Então, assim, é complicado essa questão de deixar muito tempo, tomar banho também, ficar lá horas e horas tomando banho, não é legal. Não acho positivo e acho complicado, né? Assim, até porque se estiver tendo um abuso, você vai demorar a descobrir. Então, você precisa entender e explicar para o seu filho que tomar banho é uma coisa simples, natural, pode tomar banho juntos, porém tem um limite do toque, né? O toque precisa ser para limpar, para cuidar, não pode ser um toque exagerado, nem alisar, nem ficar ali muito tempo passando a mão nos órgãos genitais, né? No pênis, na vagina, no peito da menina. Isso não deve acontecer nem com ninguém, nem com a mãe, nem com o pai, nem com o tio, nem com ninguém. Isso é uma parte de intimidade dele. É só ele que tem que tocar, certo? Até 5 aninhos, eu acho que isso é uma coisa muito tranquila. O pai e mãe deve e pode, se sentir à vontade, se a criança sentir à vontade, de estar nus uns com os outros. A partir dos 5 aninhos, eu acho que isso precisa ser prestado atenção com seu filho e filha. E sim, eu acho que precisa ser, tipo, regredido aos pouquinhos. Não pode ser drástico. A partir de agora eu tampo e ninguém me vê mais, nem meu filho me vê, nem eu vejo ele. Acho que isso não pode acontecer de uma forma rompimento, assim, drástico. E até 10 anos é o máximo. A partir dos 10 anos a criança tem sim uma visão sexualizada, de sexo mesmo, né? E acho que precisa ser evitado essa nudez de uma forma explícita,
lembrando isso, né, que você precisa ser tranquilo. Você não gosta, não faz, não é a prática, mas se seu filho entrar no quarto, você não vai sair correndo porque você tá pelado, né? Ou você não vai correr, se esconder debaixo da coberta, ou sei lá, alguma coisa assim, porque aí você vai gerar no seu filho uma curiosidade excedente, que não seria necessária, ou um trauma, tipo assim, mas por que ele tá correndo, o que tem de errado nisso, né? Então, a dica pra você é essa, é você sentir o seu filho. A verdadeira regra, termômetro, são os nossos filhos, é o conhecimento que eles têm e o que eles passam pra gente, e vice-versa, né? E também a questão assim, de momento mesmo, 10 aninhos ele começa a ter um desenvolvimento fisiológico, né, de seios, pelos pubianos, começa a crescer os órgãos genitais e a criança começa assim a ter um pudor e ela mesma se volta pra ela. Então eu acho que precisa ser respeitado. Então, lembrando, assim, existe um padrão? Não, não existe. Na opinião da Carla, né, que tem a minha prática com tantas crianças que já atendi, eu acho que essa é a faixa etária, entre 5 e 10 anos, tendo 10 anos como limite, tendo 5 anos como começo de prestar atenção, né, de você realmente falar assim, agora se eu vou cortar, quando eu devo parar? Por volta dos 5 anos, você começa a diminuir e aí pode estabelecer esse limite, tá bom? Tem muito a ver com deixar os irmãozinhos tomar banho juntos também, brincar peladinho, é a mesma coisa, tá? É a mesma faixa etária. Não sei se eu respondi todas as perguntas, então se você ainda tem dúvida, coloca nos comentários ou coloca no Instagram, que a gente criou o Instagram para que tenha uma privacidade maior. O YouTube, o comentário é público, mas no Instagram não é. Então você pode enviar uma mensagem pra gente que eu vou estar respondendo de uma forma ampla, né? Ninguém vai saber quem perguntou, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço, até o próximo vídeo.